um papel na frente da tela. Você consegue me ouvir bem? Ah, agora sim. Agora foi. O áudio vocês estão conseguindo ouvir bem? Te ouço perfeitamente, Camargo. Ótimo. Temos duas pessoas que eu tenho um carinho absurdo, que apareceram na tela, saíram de um Huawei agora, né? A gente estava na lavagem de Nossa Senhora Conceição. da Conceição. Olha, obrigado pela participação de vocês dois, mestres. Muito obrigado, muito obrigado de coração. A gente faz um tempinho que a gente não se conversa, né, mestre? Muito trabalho, né, Camargo? Tá, sim. Muitas... Eu tenho acompanhado bastante vocês, infelizmente não. Felizmente eu também tenho trabalhado bastante e não tenho conseguido colocar muita coisa de vocês no ar. A gente acabou de fazer o primeiro Grito Marcial Festival, foi muito legal, foi um intercâmbio real entre artes marciais. Você aprendeu muita coisa. Eu espero que ano que vem, se eu conseguir fazer uma segunda edição, conseguir trazer vocês para colocar mais Dendê na galera do boxe, na galera do Muay Thai, na galera do Gil. Vocês têm uma energia muito boa e pensam muito lá na frente. Por isso que eu não consegui fazer essa conexão com mais afinco com vocês. Mas eu vi que o trabalho de vocês está um trabalho bom atrás do outro. O que está acontecendo, pelo amor de Deus? Eu acho que é um pouco de colheita, Cavalo. Os bons fluidos emanados aí no constante trabalho com a cultura da capoeira. E o ano de 2022 tem sido muito positivo no sentido de colheita, né? A gente transformou parte do que temos produzido em livros. A comunidade está dando um feedback muito interessante, né? Aquela história de que capoeira de mulher caiu por terra. Pra você ter uma ideia, a gente já tem 6 livros publicados, já temos 2 edições esgotadas. São 6 livros diferentes, com 2 edições esgotadas, a gente já fez a segunda edição. Os 3 últimos lançados, a gente já renovou a remessa, já pediu uma nova remessa, já estamos vendendo a segunda remessa. Então, eu estou muito feliz com isso. A capoeira está dando um salto qualitativo muito grande, não porque os nossos livros são mais importantes, mas porque as pessoas demonstram interesse por um conhecimento sistematizado, ou seja, aquilo de qualquer coisa serve, espontaneidade absoluta, de sentir o cheiro do lugar exclusivamente. Né? As pessoas estão entendendo que cultura popular também é alvo de um estudo sistemático. Estou muito feliz. Ótimo. Que bom. Mestra Brisa, vou me dirigir. Mestre, eu vou fazer uma pergunta para você, que eu já fiz pessoalmente, mas às vezes eu me perco. Em relação, eu chamo você de mestre ou mestre, às vezes eu me foge aqui um pouquinho. Você prefere mestre ou mestra? Então, eu sou uma estudante, eu sou uma estudante com muito afinco da língua portuguesa, né? Tenho bons professores em casa, tive bons professores em casa, meu tio, meu lindo, né? Tem um rigor na língua portuguesa muito grande. Só que eu também tenho uma militância muito suave, mas contínua nos processos da questão das relações de gênero, né? Que a gente busca equidade nessas relações da melhor maneira possível, né? Sem ferir ninguém, dá licença, que a gente precisa de equidade. Nesse sentido, Cavalo, reconhecendo que na língua portuguesa as palavras que terminam na letra E, elas estão comum a gênero, tanto feminino quanto masculino, eu pedi licença, né, poética para usar a mestra por uma questão política de ver nascer outro processo, né, um processo de maior equidade entre homens e mulheres. Na verdade, é um movimento, são simples movimentos que contínuos conseguem transformar a humanidade que a gente vive, que ainda não é o que a gente deseja, por isso contínuo. Né? Então, eu gosto do mestra, eu uso o mestra, falo mestra, e se você se sentir
confortável, eu gostaria também de ser chamada de mestre. Não, tá ótimo. É uma explicação extremamente válida, assim, que às vezes a gente se perde e aí por às vezes falar alguma coisa, assim, exatamente em relação a ter esse carinho, respeito pela gramática portuguesa, que é a nossa língua, enfim, não vou falar mãe, porque aí a gente vai mais longe, mas foi a que foi me ensinada. Mas então eu vou pedir licença poética aos meus professores que não fiquem bravos comigo. Mestra, parabéns pelo trabalho que eu venho acompanhando das crônicas de vocês em áudio. Mestre, não fica nervoso, mas eu prefiro ouvir ela nas crônicas. A voz dela, que a gente acaba entendendo um pouco mais. Eu também. É mais bonita. Você tem uma voz legal, mas ela tem uma voz bonita. Muito obrigado, Cavalo. Vocês transformaram essas crônicas em livro, né? Vocês têm uma peça de cada coisa para as pessoas conhecerem o que vocês estão trabalhando hoje? A mestra Brisa vai apresentar. Temos sim. Então, a gente tem, na ordem cronológica, um livro que foi lançado em 2013, se não me falha a memória, que é um livro que foi resultado da monografia do mestre Jean na especialização em educação física escolar, né? Então, ele transformou o livro, a monografia em livro, né? Chama Capoeira e Crianças, né? Que, inclusive, a capa tem uma criança que é o nosso filho, né? Que hoje já tem 15 anos, né? Em 2013 foi lançado. E é um livro muito bacana, porém técnico, então é uma leitura técnica, né? Ele costuma dizer que não gosta, porque é chato, mas não é chato, ele é técnico. Na vida da gente também tem conhecimentos técnicos, né? A gente quer ensinar, por exemplo, precisa ter um conhecimento técnico grande. Então, quem quer conhecer um pouco mais sobre esse grande universo da capoeira para criança, né? E todo o aporte que a capoeira desenvolve, mas oferta no universo do desenvolvimento infantil, né? Poder instrumentalizar esses objetivos e todo o alcance da capoeira para criança. Esse é um livro bacana, né? Quem trabalha. Muitas vezes os mestres disseram, poxa, esse livro, quando eu voltei para a escola, eu já discuti no planejamento acadêmico por que a capoeira tinha que estar ali, né? Por que a capoeira é importante para estar, inclusive, no currículo da escola, né? Então, esse é um livro técnico, né? O segundo livro que o mestre Jean coloca, aí, a autoria dele, foi o primeiro Crônicas. Ele já escrevia as crônicas, né? Frente e verso. Ele já escrevia as crônicas há um tempo, sozinho, inclusive. Muitas crônicas interessantes, né? Tem, por exemplo, o último evento que nós fizemos, infantil, foi todo voltado para a criança. Eu li para os pais no palco a crônica Em Busca do Grupo Perfeito, que fala muito da busca de uma mãe incessante por uma escola de capoeira para seu filho. Só que ela discute também a questão do capitalismo, a questão da massificação de valores que nem sempre estão ligados à cultura de matriz africana, mas que estão enveredando dentro da capoeira. É uma boa leitura. Eu me apaixonei por esse livro, Crônicas, né? Aí o mestre Jean fez o mestrado, e no mestrado ele estudou capoeira. Posso fazer só uma coisa sobre esse livro? Quem é que está na capa do livro ali? Aqui, não, são dois capoeiras. São dois, Isso. Dois capoeiras, enfim, que foi... São pessoas que a gente conhece, mestre? Não. Não, é uma foto de domínio público. É uma foto de domínio público. São dois meninos jogando. Ótimo. E aí... Mestre Jean, e essas crônicas aí? O senhor tem uma forma de escrita bem rebuscada, né? Eu sei que é difícil para você deixar um pouco mais coloquial. Sei que é uma dificuldade absurda. Esse aí, a linguagem está mais rebuscada ou eu não preciso de dicionário, mestre, do lado? Não. Esses livros, as crônicas, são bem simples. Elas abordam temas complexos. A natureza humana, em fundamentos de capoeira, extremamente complexos.
mas a linguagem é uma linguagem de fácil acesso. Coloquial. É uma linguagem corriqueira, comum. Bem coloquial. Por isso que eu adorei, porque era a primeira investida dele no universo da escrita, mas de maneira coloquial, e que falava sobre temáticas que são nossas do cotidiano da arte, né? Por isso o nome, né? Perdão, pode continuar. Então, são problemáticas que a gente vive dia a dia quando a gente se investe na roupa do capoeira, né? Eu fiz essa indagação porque é o que as pessoas falam comigo. Você é amigo do mestre Jean, mas é difícil entender o que ele fala. Que dificuldade absurda. Falei, tu bota um dicionário do lado e aprende 2 vezes, ué. Se tiver problema. O que eu tenho percebido é que, mais do que a linguagem, incomoda o conteúdo do que comunica. Algumas pessoas se sentem ofendidas em relação ao conteúdo do que tem o escrito. E eu acho que é importante dizer que eu escrevo sobre mim. Eu não escrevo sobre o outro. A maior parte dos conflitos que hoje eu tenho me debruçado a falar, a pensar, são sobre mim, experiências que eu vivi. Então, qual é o personagem principal da crítica do mestre Jean? O mestre Jean em outro tempo. Então, é só para acalmar o coração de quem faz a leitura e fica retado comigo, porque eu estou falando de mim mesmo, né? A maioria das vezes estou falando de mim mesmo. Então, não tem... a intenção não é ofender ninguém. É muito mais fazer um desabafo que, às vezes, cola com a situação que a pessoa está vivendo, né? Vou dar um exemplo disso. Muitas das crônicas que escrevo, elas fazem críticas ferrenhas à capoeira contemporânea. E a capoeira contemporânea é um formato que está espalhado no mundo inteiro. Eu tenho diversos amigos da capoeira contemporânea. Mas a crítica é uma espécie de simbolismo da capoeira contemporânea. Não é uma crítica a pessoas da capoeira contemporânea. Né? Nós temos amigos em comum que são, por exemplo, o mestre Boneco, o mestre Paulão, o próprio mestre Camisa. São grandes expoentes dessa capoeira contemporânea que não fogem à discussão mais aprofundada dos desafios que tem a capoeira contemporânea. E por isso são grandes personagens. Tá? Então, muitas vezes, as pessoas se ofendem porque tomam para si reflexões que são genéricas. E o debate é de idade, não tem a ver com o pessoa. Eu vejo o seu livro, esse livro eu tenho em casa, né? Ele é incrível. E várias das coisas que estão escritas ali, aquilo vai se transformando a página, e em certo momento vai virando um espelho, e a gente faz o que esse espelho? A gente quebra o espelho ou tenta melhorar a imagem, né? É incrível, esse livro é incrível. Muito bom, muito bom. Parabéns. Então, esse é um livro bacana, né? Para a pessoa degustar de maneira suave. Eu vendi para um mestre lá no Paraná, em Cascavel, e ele disse assim, mestre, eu não tenho costume de ler. Me dê uma indicação de um desses livros que vocês têm, que eu pudesse começar a degustar a leitura. Eu disse, então, são as crônicas. Porque você vai pegar 3 páginas e vai ter um livro de 50 páginas ali, para você ficar maturando, refletindo, trazendo o seu cotidiano para questionamento. Pode usar, por exemplo, uma crônica dessa, eu abro a discussão no final da aula, treinou, faço lado, sentei e trago essa crônica para discutir, né? Faço isso, inclusive, nas aulas online e nas aulas presenciais. E a gente discute essa crônica e dá pano para manga. Só aí a aula já rouba mais de meia hora. Aí já vai para 1h30 de treino, onde você treinou o corpo, educou seu corpo, a reconhecer os desafios da capoeira no jogo, mas também educou a sua cabeça, seus pensamentos, né? Para que você possa seguir num caminho mais legal para todos. Né? É isso. Então, eu acho muito legal esse Crônicas, como algo que você vai degustando. E aí, no mestrado, que o mestre Jean trabalhou no mestrado com pessoas com deficiência visual, com baixa visão, às vezes, com visão nenhuma, praticamente. E aí, nesse
trabalho nasceu uma dissertação de mestrado e nasceu daí esse livro, né? A capoeira na formação de pessoas com deficiência, né? Que é, hoje eu chamo de deficiência visual, no caso, o PCD, mas o PCD voltado para o visual, que é a pessoa que tem baixa visão. Né? E foi um desafio grande que eu acho que o mestre Jean passou no mestrado, né? E muitas construções e desconstruções da capoeira dele, né? Quando se depara com pessoas que ele tem um maior desafio, que elas entendessem a capoeira na ótica que ele queria passar. Então, ele se transformou e elas também, nesse movimento, né? E aí, Cavalo, vem as produções desse ano. Essas são produções mais antigas, de 2013 para cá. Esse ano a gente... Se quiser ter acesso a esses livros, é só entrar em contato com vocês. Isso. A gente tem 2 WhatsApp. Pode ser pelo Instagram, pode ser também pelo Facebook, mas pode ser também pelo WhatsApp, que a gente tem um WhatsApp que é comum para todos acessarem. Né? Quem quiser aí gravar, eu vou passar o meu, vou passar o do mestre, né? E vocês adquirem. É o 75, que é daqui da Bahia, 75 991604626, 991604626, que é o da mestra Bruna, e o 991687534, 991687534, que é o do mestre Jean. Eu posso deixar aqui embaixo depois, mestre? Pode, eu lhe agradeço, o Cavalo. Olha só, Cavalo, então, na pandemia, a gente sentou, ele me convidou para entrar no jogo, na dança das crônicas. Eu achei desafiante, adorei, porque a pandemia a gente quase pira, né? Sem a possibilidade de estar com os nossos alunos, de estar com os nossos mestres. Mas passou. Estou pronto, próxima, estamos. E aí, resultado, ele me desafia e eu disse, então tá bom, então eu vou entrar. Eu comprei o jogo e entrei. Inclusive, muitas vezes, eu tive a audácia, a ousadia de pegar as palavras mais difíceis e palatabilizar, né? Eu que sou da área da nutrição também, colocar palatável, digerir, né? Para a nossa comunidade digerir. E o mestre sempre falava, põe os exemplos, você é muito boa de exemplos. Aí eu tascava ali os exemplos e a gente, daí nasce o Capoeira da Bahia Crônicas, volume 2, né? Que foi feito esse ano, a Luiz está aí agora. Foi produzido, na verdade, em mais de 3 anos, mas foi lançado esse ano, né? E aí, aí já entram as crônicas também que falam dessa equidade de gênero, né? O que seria esse feminino? Esse feminino que está em homens e mulheres, né? Em homens e mulheres. Esse feminino, esse masculino que está em homens e mulheres. Como gerar equidade? Isso tudo também tem crônicas que falam sobre isso, né? Que eram, na verdade, diálogos entre o mestre Bruna, o mestre e a capoeira. Então, acho que vocês vão gostar muito, continua no mesmo aspecto das crônicas, que são crônicas de 3, 4 páginas, né? E que vocês conseguem, assim, um livro inteiro de situações que a gente vive na capoeira, tá? E tá com uma versão em português e em inglês. Por quê? Porque os irmãos, nossos friends, nem sempre conseguem, né, ler os livros em português. Ainda mais quem está começando na capoeira, que ainda não tem um português muito estruturado. Então, está também no idioma, nessa língua franca, né, que é o inglês. Tá? Aí muita gente se interessou e muita gente tem comprado. É um livro que está perto de esgotar esse aqui, né? Graças a Deus. E também ao movimento da capoeira em busca desse conhecimento que não se dá somente no jogo, se dá também nas reflexões, né, que os mestres colocam no as mestras. Né? Depois desse, o doutorado do mestre Jean também foi para um formato de livro. O mestre Jean... Ele não para, né? Ele não para. Isso. O mestre Jean, ele, no doutorado, discutiu sobre a capoeira,
seu aspecto pedagógico e como essa ferramenta pedagógica pode ser utilizada por todas as componentes curriculares na escola, matemática, geografia, física, né? Como ela estrutura princípios de ensino, aprendizagem, e pode ser usado na escola. E aí um nome interessante, que é inclusive um contraponto do nome do título do mestre Falcão, do Biribazu. Né? Ele falava sobre a escolarização da capoeira, como se a gente quisesse dizer a escola, olha, a capoeira quer entrar, abre a porta. Aí o mestre Jean fala sobre a capoeirização da escola, ou seja, a gente já entrou, o mestre Falcão abriu a porta, agora a gente vai dizer como a cultura brasileira consegue estruturar formas de ensino e aprendizagem melhores para quem é brasileiro. Aí fala um pouquinho desse. Cavalo, a gente já conversou muitas vezes, né, sobre esse tema. Eu fui estudar quais são os princípios e estrutura a forma de ensino da capoeira e podem ser úteis no processo formativo das pessoas na escola. Então é algo muito simples assim. Por exemplo, a gente estudou circularidade, aprender fazendo, horizontalização dos processos de espaço de poder, oralidade, da força do mulher, ancestralidade, musicalidade, ou seja, a forma de avaliar, como é que a gente avalia as pessoas em capoeira, como essa forma de capoeira pode ajudar as pessoas na escola. Enfim, viu uma espécie de ritual, já lembrando da nossa onda, uma espécie de ritual de como lidar com a escola de forma diferente, garantindo um resultado positivo e valorizando as culturas populares. Então, por exemplo, um dos grandes desafios que a gente tem aqui no Brasil é a efetivação de implementação da lei de cultura afro-indígena na escola. A gente tem uma lei, mas quando vai para o chão da escola, ela não consegue se efetivar. Por quê? Porque a gente tenta implementar a legislação com um método alienígena, diferente dos princípios africanos. Então, esse livro ele chega também para dar um suporte à implementação da legislação que trata sobre africanidade e cultura indígena na escola. Trocando em miúdos, assim, leve fé com a capoeira, que ela é muito que você pensa. Né? Essa que eu queria te fazer, eu já falei isso em particular contigo, não vou fazer em público, porque aí fica mais pesado. Eu gostaria muito, quando tivesse a oportunidade de estar junto, a gente conseguir fazer algo, chamar alguns professores de matérias, as matérias que são mais corriqueiras no geral, e fazer algo como se fosse parecido com Roda Viva, você botar você no meio e você tentar explicar para os professores como a capoeira, como eu acredito que tenha sido sua apresentação lá em Portugal sobre isso, né? Seria fantástico. Seria fantástico. E deixar estudante estrada. Pois é. Tem mais coisa aí, não tem? Agora, Cavalo, um interessante sobre isso é que as pessoas têm me perguntado assim, e serve para capoeira, principalmente para capoeira, porque a gente vive um tempo em que o praticante de capoeira, o mestre, o contramestre, o professor, ele sabe muito de tudo, mas pouco do específico que deveria saber. Estou falando de método. Ele conhece muita coisa, mas metodologicamente ele desconhece a própria capoeira. Então, sem nenhuma pretensão de saber mais do que o professor, talvez esse livro possa colaborar com o praticante de capoeira, para que ele conheça a força que tem na mão dele. Ao invés de estar estudando pesquisadores europeus, que ele se sinta empoderado com a própria arte que ele já conhece. E o método que ele desenvolve com o dia a dia da capoeira seja replicável como o método, por exemplo, de Vygotsky, como o método de Jean Piaget, como o método de Henri Vallon e tantas outras pessoas que ficaram famosas a partir, no caso de Vygotsky, de experimentações que as culturas populares de matriz africana já traziam há décadas, quizá séculos. Sim. Você usou uma palavra que agora vai todo mundo entender que é empoderado. Pronto, aí você pronto, é uma palavra certinha. Tem mais livro aí, não tem, mestre?
Então, na verdade, o mais velhinho de todos, que é o livro que eu fiz em 2001 pela editora UNEB, é um livro de lendas, Lendas de um Capoeirê. O nome dele é Lendas de um Capoeirê. É um livro infantil. Na verdade, eu começo em 96 a ensinar e em 2000 comecei a me inquietar porque não tínhamos livros infantis para aquele momento que a gente senta com a criança e quer contar histórias, né? E aí eu queria contar histórias de capoeira. Tínhamos pouquíssimos livros, né? Ainda não tínhamos a internet a todo vapor como tem hoje, acesso pouquíssimo. Depois de 2000 foi de escada, né? Em 98, internet de escada. E aí, resultado, me inquietando, perguntei ao professor, ao pró-reitor de extensão da UNEB, que era aluno de lá, e ele me disse, pronto, faça que a gente toca o livro da aluna. Eu disse, pronto, então vamos. E aí, resultado, eu fiz a primeira edição, aí a primeira edição esgotou pela UNEB, aí agora está saindo a segunda edição do livro Lendas de um Capoeirê, que vocês vão perceber que está em 2 idiomas. Está em português, mas também está em inglês. Então, a gente está fazendo uma disseminação. Falamos de capoeira em inglês também, agora estamos falando em japonês, inclusive pelo grande trabalho que nós temos no Japão, em mais de 10 cidades japonesas, com crianças, né? Mas também em português, para que as crianças do Brasil e do mundo, que já entendem português, e os professores e os mestres e as mestras, possam também utilizar como recurso didático. Esse é um livro, Cavalo, feito com um carinho especial, que traz 3 lendas, né? 3 lendas de capoeira. É a lenda de Besouro Mangangá, que é o nosso querido Besouro Mangangá aqui, Manuel, da cidade de Santo Amaro da Purificação, né? E aí, em algumas páginas vocês vão vendo toda a história de Manuelzinho, que se encantou com a capoeira e treinava num lugar, treinava em outro, e de repente encontra um rapaz, fica pegar ele, e ele com sua capoeira, porque esse rapaz tinha feito mal a um outro, né? Aí Chico Saracura, um malvado, e como a gente conhece a história de Besouro era como se fosse um Robin Hood, não aceitava as injustiças, né? E aí ele vai com a capoeira dele, pega, e quando o rapaz foi pegar ele se transformou em besouro, né? E voou, e aí o cara ficou com a cara de tacho. Então, são ensinamentos que a gente traz, também lições de moral, né? Que a gente tem. Depois a gente tem a nossa segunda lenda, que é a lenda do birimbau. É uma lenda africana, né? De uma princesa que morava num reino africano, e que, de repente, por conta de uma desobediência ao pai, ela encontra um encantado, né, que é tipo um ogro, um encantado africano, e dá uma paulada na cabeça dela, na floresta, e ela desencanta e morre. Só que nessa mesma floresta existia uma deusa africana chamada Nanã. Nanã, que é uma deusa, um orixá africano, que tem o poder de transformar as coisas, as matérias, né, através do barro. E aí transformou a princesa no birimbau. Essa é a lenda africana do birimbau, né? Transformou a princesa, cadê o birimbauzinho? Aqui. Transformou a princesa no birimbau. Por fim, nós temos a história de um grande ícone da capoeira, né? Que é o mestre Pastinha, Vicente Ferreira Pastinha, né? Que nasceu pequenininho, nasceu miudinho, e miudinho ficou, mas na capoeira encontrou uma dificuldade, tinha um rapaz que sempre batia nele, né? Quando ele ia comprar o pão, aí ele encontrou um velho africano, Benedito, que ensinou a arte da capoeira, e de repente esse Pastinha jogava todo dia, treinava junto com o Benedito, e aí um belo dia, o rapaz foi pegar ele e zap, ele aplicou numa rasteira, depois levantou o cara do chão e disse, rapaz, vamos ficar mil, que é melhor. Então, são histórias de nossa capoeira, são lendas que vão ajudar a criança tanto a entender a capoeira, mas também as relações humanas, tá? Então, esse
é o nosso último filho esse ano, o terceiro filho desse ano, que é uma reedição, né, de lendas de um capoeireiro, que foi feito lá em 2001. Cavalo. Nossa, esse livro, ele está no estilo de mangá, de trás para frente? Ou foi impressão minha? Não, eu acho que é por causa é por causa da virada da câmera, né? Ele tá... E quem fez essa tradução em japonês? Não foi o mestre Jean, não, né? Pelo amor de Deus. Não! Foi um grande aluno nosso, que está, inclusive, estudando aqui na UFBA português, língua portuguesa, chamado Shogo, que formou esse ano aluno formado de lá do Japão, Shogo Pichibu. Olha aí. Cavalo, quero aproveitar a audiência do Grito Marcial para convocar a comunidade para uma reflexão, né? A gente tem vivido, inclusive eu tenho acompanhado algumas produções do Grito Marcial que invariavelmente são interpretadas de forma equivocada por pessoas extremistas, né? A gente vive um tempo do politicamente correto, onde boa parte das pessoas são politicamente incorretas. A gente diz aqui na Bíblia, está com o rabo sujo tentando apontar o rabo do outro. Rabo no bom sentido, né? Pelo amor de Deus, olha aí. Para o Instagram não cortar a gente. Então, eu falo em relação a essas discussões étnico-raciais, discussões de gênero e etc. Né? Veja, então eu vou contar um fato ocorrido, depois vou fazer uma reflexão sobre isso. Esses dois livros aqui, eles têm crianças brancas na capa. Já vai dar problema, hein? Já não deu problema, não? Já deu. Eu recebi algumas postagens de colegas que printaram grupos de WhatsApp, enviando que alguns mestres e mestras de capoeira estavam criticando como um livro de capoeira tem pessoas brancas na capa. E aí, um desses mestres, que fazia parte do grupo, se posicionou, né? E eu vou falar aqui porque é um amigo nosso, o mestre Cobra Mansa, veio conversar comigo numa atitude muito positiva, dizendo: me posicionou lá, dizendo que queria saber do que se trata, porque para a gente, enquanto negro, é estranho ver alguém branco figurando na capa de um livro de capoeira. Como você é meu amigo, eu estou fazendo contato com você para que você me explique. E eu falei para o mestre Cobra Mansa, como amigo, disse para ele que essas duas pessoas brancas na capa são meus filhos. E quis homenagear o meu filho nesse livro aqui e a minha filha nesse outro livro aqui. E o mestre Cobra Mansa disse que quando passou essa informação para a comunidade, e algumas pessoas ficaram desconcertadas, né? Envergonhadas, porque não tem mais o que se dizer, né? O autor, ele tem a autonomia de escolher como vai compor sua capa e como a quem vai homenagear, qual alusão vai fazer. E eu acho que a reflexão... Imagina uma criança japonesa, então, hein? Eu acho que a reflexão que fica para a gente, enquanto comunidade, é que é preciso averiguar as coisas antes de tecer um comentário maldoso e leviano que não produz nada para a comunidade. Não é? Por exemplo, eu vejo uma postagem do Grito Marcial de convocatória de pessoas para um evento, eu preciso ter o bom senso de fazer contato com você primeiro, para entender a dinâmica e lógica do que você está propondo, antes de tecer algum comentário maldoso na internet. Isso é educação de pai e mãe. Isso não é educação que a gente aprende na escola. É papai e mamãe que nos ensinam em casa. São esses problemas que fazem a nossa comunidade não avançar. A gente não consegue avançar. As pessoas perderam completamente, Cavalo, o bom senso, querendo projetar sua guerra interior num movimento aparentemente comum de várias pessoas. Não é. É um conflito pessoal mal resolvido com as pessoas. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos um evento de grande proporção esse ano. Nós convocamos diversas pessoas para homenagear. Diversas pessoas. Dentre essas pessoas homenageadas, só existia um homem
Todas as outras eram mulheres protagonistas das culturas populares, em particular capoeira. E durante a programação do evento, nós convocamos pessoas para produzir lives. Dentro dessas lives, nós tínhamos mulheres com protagonistas. Eu recebi a crítica da pessoa que só viu as lives, porque o evento majoritariamente tinha homens. E ela ficou sem graça quando eu apresentei a programação do evento. E disse que a programação do evento tinha majoritariamente mulheres, não é porque eu queria agradar as mulheres, não. É porque aquelas mulheres tinham um requisito que era a competência para estar ali. Elas não estavam só compondo um quadro, uma cena. Veja, por mais que essa minha fala possa soar desagradável para quem eventualmente está nos assistindo, é preciso que a gente faça uma autocrítica. Porque esse tipo de posicionamento depõe contra a comunidade de capoeira. A gente está no século XXI, é preciso dar o passo. Não adianta ficar só criticando o trabalho do outro sem produzir absolutamente nada. Chega de estar gritando sem produzir. Vamos trazer encaminhamentos que aglutinem pessoas, que nos unam e que não só nos afastem. Valeu, meu velho. Sim. Obrigado. Poxa, isso não foi programado, eu já fiquei... Eu sou muito chorão, eu já quase me emocionei aqui, porque no dia do evento lá do Rito Marcial, depois eu produzi um vídeo, né, está sendo produzido ainda, e aí no meio da fala eu comecei a chorar, porque eu fiquei muito nervoso com aquilo que tinha acontecido. Então aí veio o meu mestre, aí me acalmou e tudo mais, porque é extremamente desnecessário fazer esse tipo de coisa. Extremamente desnecessário. Você vê, a mestra Brisa sempre trabalhou, desde que eu conheço ela. Por incrível que pareça, assim, muitas pessoas, você é amigo, mas eu só conheci você por causa dela. Eu fui no evento que ela estava, se não fosse ela, eu não teria te conhecido. Então, muito obrigado. Obrigado mesmo. É um exercício de justiça, não é só afeto. A gente tem que ter afeto no coração, a gente tem que ser justo. Ser justo, chega de justiça. A gente já está pedindo justiça. Eu queria falar sobre essa questão, né, especial, a questão das mais desequilibradas da comunidade, falando sobre justiça também. A mesma pessoa que escolhe colocar na capa dos livros, né, ou as mesmas, o conjunto, que a gente trabalha em conjunto, que escolhe ou diz não coloque, ele se perguntou, vou colocar a foto de Theo no livro, disponha, ele é uma criança que está encantada com a capoeira, está segurando o berimbau todo troncho, que ele tinha 1 ano ou 2 anos de idade, né? Coloque sim. Aí o último livro ele falou, vou colocar a Luísa, porque Theo já tem uma etapa, agora eu vou dar uma etapa no filho. Essas 2 crianças saíram do meu ventre, né? Eu sou uma militante fervorosa de capoeira há muitos anos, há décadas, e não teria um reconhecimento de comunidade se não fosse assim. Eu não sou de faz e conta, eu sou de botar a mão no chão. Então, são meus filhos, né? Nossos filhos, filhos de 2 mestres, que têm maior parte da vida dedicada a essa arte. E as mesmas pessoas que falam isso, que promovem seus filhos, porque eles são símbolos da infância, da ingenuidade, são as mesmas pessoas que, eu fiz a 2ª edição do livro, Lendas de um Capoeirê. A primeira, por um desatino e ainda uma imaturidade de um inconsciente coletivo, o ilustrador que eu convidei para o primeiro livro fez a lenda africana com pessoas brancas, cabelos lisos, reis e rainhas brancos, africanos. Quando o livro ficou pronto, eu disse, meu Deus, que eu recebi uma crítica lá em 2001, eu disse, meu Deus, como a gente ainda tem que fazer um trabalho, e aí nasceu depois a lei, né, da história da cultura africana, da cultura afrodescendente, a gente tem que fazer um trabalho muito mais árduo, porque os nossos inconscientes coletivos ainda têm princesas e reis, de pele branca, né? Resultado, a 2ª edição, o primeiro livro, mesmo com esse erro, para mim um erro, né? Um erro estruturado numa educação, a gente é fruto de uma educação. Em se mudando a educação,
os nossos lideranças, as nossas literaturas, o inconsciente coletivo muda também. Por isso que eu sou um militante da educação. Resultado, Cavalo, foi uma questão de honra para mim. Produzi o segundo livro, contratei um excelente ilustrador, né? Ele ilustrou, eu disse, por favor, faça uma pesquisa bem feita. E ele aprontou essa segunda edição, como eu gosto, né? Fazendo justiça aos nossos pontos. Então, nós somos incansáveis, militantes da arte. Podem vir as críticas construtivas, eu agradeço, elas nos engrandecem. Eu adoro zona de desconforto, porque eu cresço nela. Então, venham as críticas, mas críticas construtivas. As destrutivas, elas ficarão da porta, do filtro da minha porta mental, e vão ser convidadas a se refletir. Eu sou assim, sou um pouco menos positiva que o mestre Jean, mas também deixo um recado para a comunidade. Só cresceremos se tivermos cuidado no plantio e cuidado no olhar para o outro. Se não for assim, meu irmão, a gente vai mais anos e décadas e séculos do que já teríamos que caminhar para amadurecer uma comunidade. Ok? Era esse o adendo que eu queria fazer. Muito legal, parabéns pelas falas, pelos livros, pelas produções de conteúdo. E aí, eu fazendo um adendo de tudo que foi dito agora, eu estou aqui perto da minha casa tem o mestre Romero Jacaré, que é o líder da equipe Aliança Jiu-Jitsu, que é a equipe mais bem sucedida no campeonato. E ele mora numa mansão ali em Jurerê Internacional. O mestre Jean conhece, eu acho que conhece o local, não sei se a Mestre Brisa, quando veio aqui, conheceu o bairro. É um bairro extremamente de luxo. Para quem não conhece, para vocês terem uma ideia, algumas pessoas já foram presas lá, porque lá tem um sistema biométrico da sua face, da íris, nas ruas. Se tiver um criminoso internacional, se ele passar por ali, ele não vai passar por mais de 10 minutos ali, que ele vai ser preso. Esse é um nível do bairro, para vocês terem uma ideia. E o cara mora ali, né? Só com jiu-jitsu. E aí eu fiz, poxa, a capoeira é extremamente rica de valores, de técnica, de história, de música, de um monte de coisa. É muito mais velha que o jiu-jitsu que a gente conhece, né? Que o pessoal conhece. E é triste porque quando eu vi o livro de vocês, nem passou pela minha cabeça de forma nenhuma que iam fazer uma crítica tão vazia, que eu acho extremamente vazia, você criticar um negócio porque tem uma criança que é extremamente inocente na capa, né? E outras coisas que são pequenas, que são irrelevantes. Eu torço para que um dia a capoeira ela tenha essa amplitude de valor que as outras artes têm para os seus praticantes. Tá? Muito obrigado, mestre, e continue produzindo, que tem gente que dá valor de verdade. E eu queria só fazer um adendo. Eu acho que tem nossa comunidade de capoeira tem dado positivos avanços, Cavalo. Esse ano tiveram muitas publicações também. Para o que era antes, tiveram muitas publicações. Eu ganhei um livro no começo do ano, da querida Mônica Beltrão. No começo do ano, se não me falha a memória, ela enviou para mim, das Mulheres Valentes, Desordeiras e Capoeiras, já li, né? Ganhei um livro também, que é a biografia do Mestrinho, Que Ser Humano Especial, vale a pena. Inclusive, foi uma produção com a nossa querida Lei Rouanet, né? Então, A Lei Rouanet conseguiu ajudar uma pessoa assim? Como? A Lei Rouanet conseguiu ajudar uma pessoa que não está na Globo? Pois é. Depois a pergunta das coisas. A cultura ainda está sendo ajudada, sim, pela Lei Rouanet. E aí é importante ler. Esse é um grande homem, um grande mestre, mas um grande homem, um cantador de almas, sabe? Ele é uma figura especial, né? Mas também fui convidada a participar do livro organizado pelo mestre burguês, A Voz dos Mestres e Mestras de Capoeira,
que reúne as entrevistas de nada mais, nada menos que 55 mestres e mestras, né? Eu estou aqui, mais um rostinho. Então, são exemplares, são exemplos, perdão, que a comunidade tem produzido, sim. Né? O livro do mestre Tapuã foi lançado recentemente, dia 19, e o livro também do mestre Xarel também lançado. Então, a capoeira tem produzido, sabe? O capoeira tem se incomodado, tem lido há um tempo já. Quero que isso fique mais e mais cada vez, porque a gente vai perceber que quando a gente lê, a gente diminui nossa zona de conforto, aumenta a zona de desconforto e busca. Quando o capoeira está em desconforto, é que ele busca mais, né? E aumenta o tacho da prosperidade. Ok? Obrigado, Cavalo. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço de coração. E o próximo papo já vamos falar sobre as críticas que você deve ter recebido pelo que você falou do Mestre Camisa. Axé, gente. Valeu, tchau, tchau. Valeu.